monitoramento, natalidade e mortalidade, eles são elementos que podem ser acompanhados, né, numa população. Né, o pesquisador ele consegue fazer esse monitoramento. Obviamente, isso tem muito a ver com o ciclo de vida da espécie, né? Mas, independente do ciclo de vida, as tabelas são ferramentas essenciais para poder fazer esse tipo de análise. Então, as tabelas de vida podem ser colocadas como ferramentas utilizadas no acompanhamento do desenvolvimento das populações. Né? É interessante a compreensão do funcionamento da biologia, das atividades, tanto fisiológicas quanto comportamentais e reprodutivas, de uma população, para se conseguir, a partir daí, esclarecer algumas situações que estejam ocorrendo, como o aumento abrupto da espécie, a redução abrupta da espécie, ou observar se a espécie é uma espécie que se coloca em risco em determinadas condições, como, por exemplo, a implementação de empreendimento industrial nas proximidades da ocorrência daquela espécie ou situações parecidas. Né? Então, é necessário se acompanhar a população, o organismo, as espécies em questão, levando em consideração o seu ciclo de vida, para se entender se a implementação poderá gerar algum impacto na população, ou se já a implementação já ocorreu, se isso está gerando algum impacto na população em questão, na população foco, né, na população de estudo. A tabela de vida, ela poderá oferecer informações relevantes sobre algumas propriedades, né, dentro do contexto de dinâmica da população e as estratégias de sobrevivência que esses indivíduos, que essas espécies têm, né, e até mesmo do ponto de vista do organismo. Em alguns casos, em populações menores, de ciclo de vida maior, nós conseguimos fazer uma análise até mesmo levando em consideração a individualidade, né? Cada organismo que ocupa e que está presente na população. Os ecólogos, de maneira geral, eles estão sempre interessados em uma tabela que consiga registrar números atuais de indivíduos que estão naquela população, mas levando em consideração cada estágio do seu ciclo de vida, né? A sua parte juvenil da população, a parte da população que está dentro da idade adulta, capaz de se reproduzir então, e a parte da população que esteja em uma condição senil, numa etapa senil, ou seja, já perdeu a sua capacidade reprodutiva. No entanto, existem alguns tipos de tabela que são um pouco diferentes dessas, que levam em consideração as faixas etárias dos indivíduos que estão na população. Uma delas é a tabela de vida do tipo corte. Ela tem como objetivo acompanhar todos os indivíduos da população, desde o seu nascimento até a sua morte. Então isso é uma maneira que se tem para poder observar a dinâmica maior de crescimento, estabilização ou redução da população. Então é uma planilha que não leva, uma tabela, desculpa, que não leva em consideração essa divisão propriamente dita, mas que leva em consideração todo o ciclo de vida dos indivíduos dessa população, do nascimento até a morte. O que às vezes torna-se o processo um tanto quanto difícil, né? Nem sempre é possível acompanhar todos os indivíduos de uma população desde o seu nascimento até a sua morte, por vários aspectos. O primeiro deles, pelo número de indivíduos. Tem populações que são gigantescas, então acompanhar todos os indivíduos individualmente, né, do seu nascimento até a sua morte, tornaria-se um tanto quanto difícil em função do número. Um outro problema se refere à longevidade de algumas espécies. Algumas espécies vivem décadas, então o acompanhamento dos espécimes dessas espécies tomaria um tempo muito considerável, né? Você teria aí décadas de acompanhamento dos indivíduos para se ter uma resposta aos seus questionamentos, às suas perguntas. No caso, nós devemos sempre tentar levar em consideração situações um pouco mais estáticas, onde você pega uma geração, por exemplo, e analisa aquela geração sem levar em consideração as outras, mas ao final comparando com os resultados
anteriores, né, que você obteve, por exemplo, a partir de uma contagem, né, de um censo. Essas tabelas estão conhecidas também pelo monitoramento de populações a partir de diferentes idades e a contribuição de cada um deles para o novo nascimento, uma vez que existe uma alteração na contribuição dos indivíduos na taxa reprodutiva de uma espécie. Ela vai variar, mesmo que os indivíduos estejam na faixa etária de reprodução, existe uma variação também dentro dela. A contribuição de cada indivíduo de uma população em relação à fecundidade, ela vai variar com a idade, como eu disse. Indivíduos que estão iniciando a sua capacidade reprodutiva e indivíduos que estão próximos da perda da capacidade reprodutiva tendem a formular menos propágulos do que aqueles que estão numa condição intermediária. Existe uma curvatura onde a taxa de formulação de propágulos ela vai aumentando desde o início do período reprodutivo, ela se estabiliza em um determinado momento e depois ela começa a diminuir. Durante uma boa parte da vida, os indivíduos têm uma produção de propágulos, de estruturas reprodutivas constante, mas a partir do momento em que ele se distancia do início da reprodução e começa a se ver mais próximo da senilidade, essa taxa começa a diminuir também. Para tal, então, situação torna-se necessário conhecer alguns padrões de fecundidade da espécie, ou seja, conhecer como é o período reprodutivo da espécie, como ele acontece e por quanto tempo os indivíduos atingem o limite máximo da capacidade de formulação de propágulos, e como isso em que momento normalmente isso vai acontecer e em que momento isso vai deixar de acontecer, isso vai começar a cair.